Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o podcast da Samar, onde hoje estamos recebendo a ABC Valley, que é uma organização de startups. Muito interessante, estamos aqui com a Ana Paula. Vou pedir para ela se apresentar, falar um pouquinho dela e da ABC Valley. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, boa tarde a todos. Agradeço o convite, de falar da minha comunidade de coração. Então, eu sou Ana Paula, sou profissional da tecnologia digital já há mais de 40 anos. Claro que a tecnologia evoluiu muito desde lá, mas cada vez que você implementava um sistema que ajudava a empresa, a produtividade e lucros, a gente tinha isso, uma inovação, mesmo que a tecnologia não fosse tão avançada. E depois de algum tempo eu resolvi compartilhar meu conhecimento sendo professora e depois tive que fazer um mestrado para isso, professora de graduação, e fui estudar startups. E encontrei a ABC Valley, que é a comunidade de inovação, mas que as startups estão ao centro. E desde então participo como voluntária. Então a comunidade é a comunidade de inovação da região do Grande ABC. Ela tem o propósito de promover um ambiente que gere conexões espontâneas entre os participantes. Então, a ABC Valley é no sentido de criar como um ambiente do Vale do Silício aqui na região, onde as pessoas colaboram, onde você tem as universidades, as empresas, as contabilidades, os escritórios, todos juntos em prol de levar as startups ao sucesso, tá? Porque uma startup, ela tem relação com inovação, totalmente, porque ela traz modelos de negócios novos e também ela utiliza tecnologias que às vezes ainda não estão maduras, Então, a chance dela falhar é grande. Apenas uma em cada 10 startups conseguem sucesso. Então, dentro da região, a gente tem esse propósito, todos nós, em ajudar essas startups a conseguirem o sucesso. Maravilha, maravilha. É interessante a gente ter esse tipo de comunidade aqui, porque a cultura do brasileiro é muito para si, né? Exato. De não colaborar e falar assim, essa ideia é minha, é meu bichinho de estimação, eu não vou botar isso na mesa para que outras pessoas possam eventualmente usufruir dela. E hoje, Ana Paula, onde vocês estão? Vocês estão baseados em algum lugar? Onde tem as reuniões da comunidade? Como é que funciona isso daí? Tá. A comunidade tem as suas reuniões, eventos que podem ser vistos nas redes sociais, ABC Valley Oficial, mas a gente não está sediado em nenhum lugar. É todo um trabalho voluntário e virtual. Então, a gente não está em nenhuma das cidades e o nosso objetivo é integrar as 7 cidades em prol das startups de cada local. Maravilha, maravilha. E quais são hoje os grandes desafios da comunidade, pensando em... Nós somos uma contabilidade, isso aqui é um podcast que a gente fala um pouquinho sobre os desafios contábeis no universo das empresas, e também isso envolve as startups, porque eu percebo que geralmente as empresas quando estão começando são imaturas da maneira administrativa de olhar para o seu negócio. Então, elas não entendem de tributação, elas não entendem de administração, e às vezes zero de finanças, inclusive. Exato. Entendeu? Então, começam ali, olha, eu sei fazer, por exemplo, que é muito comum assim, eu sei fazer alguma coisa para comer. Então, eu sei fazer um bolo. Então, começo a fazer bolo, precifico esse bolo e vendo. Mas quando vai ver, puxa, mas eu estou sempre sem dinheiro, estou sempre devendo, estou sempre enroscado. Você não tem ali uma administração financeira eficiente e muito menos entender como é que funciona o Brasil, que é uma complexidade tributária gigante, né? Se a gente que é especialista na área sofre dor de cabeça, imagino quem é leigo. Sim. Né? Então, hoje, ao seu ver, como a gente consegue ajudar a comunidade, como que você tem esse cenário da comunidade das startups com a contabilidade? Bom, então vocês são muito bem-vindos à comunidade, Vamos estar, com certeza. E vocês podem ajudar, é realmente uma dor das startups, inclusive isso tem estudos que mostram isso, porque muitas vezes são jovens que estão começando, saem da universidade, conhecem muito bem a tecnologia e desenvolvem uma solução, mas realmente deixam a desejar sobre a parte estratégica, sobre a parte de contar. Então, vocês
poderiam ajudar, de repente fazendo lives até mesmo, participando de algum evento, explicando como a startup deve proceder desde o início para já começar certo e não depois de algum tempo descobrir que fez tudo errado. Né? E vocês poderiam ajudar. Essa seria a parte de doação do trabalho de vocês e a startup realmente tendo sucesso pode retornar aqui ao escritório de contabilidade. Né? Sim, maravilha. Então, vocês já estão convidados, vão só marcar a data. Não, está aceito, inclusive. Muito bom. Está aceito. É uma coisa que, para nós da Samar, é muito interessante. Eu tenho ligação com tecnologia desde criança. Então, sempre gostei muito. Sempre... eu até tinha uma aspiração para ir para a área de tecnologia, mas a família acabou criando o laço com a contabilidade. E quando eu cheguei na contabilidade, já tinha essa transformação digital, já estava ocorrendo. Né? Então eu pude acompanhar e aplicar o conhecimento e a vocação que eu tinha nessa área. Né? Então hoje a gente já desenvolveu muita coisa, obviamente hoje já não desenvolve mais, adquire de parceiros, mas assim, a gente já andou bastante com a questão de tecnologia. E para nós é muito interessante, para mim pessoalmente. Sim. É muito interessante. E como é que faria? Como funciona a integração dentro da comunidade? O pessoal de startup se junta para discutir, para ter algum evento? Como funciona a dinâmica do dia a dia da comunidade? Bom, a comunidade ela é aberta, apesar dela ter startups ao centro, tá, existem alguns pilares que ajudam a comunidade. Como eu falei, como as startups têm vivem na incerteza, então você, por exemplo, tem os escritórios de contabilidade, tem advogados, tudo no sentido de apoiar o nascimento dessas startups, né? Então, ajudar, assim, a como começar, o que deveria fazer. Aí você também tem as pessoas que trabalham na cultura de empreendedorismo e inovação, que é o Sebrae, para startups, por exemplo, que faz esse trabalho. Aí você tem também as universidades, que vão formar os talentos para trabalhar nas startups. O governo, então a gente tem hoje os parques tecnológicos, CEITEC, junto na comunidade. Então a ideia é que façam políticas públicas que apoiem as startups, tipo sandbox, que você, né, pode fazer. Também empresas tradicionais é importante, que elas conheçam o que é startup, o que elas podem usufruir das soluções. Né? Claro, elas vão pagar por isso, mas às vezes ganha na produtividade, no que ela vai fazer. E aí é importante porque você amplia o mercado das startups. Sim. E você também, se você tiver os investidores perto das startups, pode ajudar. E isso também a contabilidade pode ajudar, porque um investidor não vai investir num PowerPoint, né? Então, você precisa ter uma estruturação. Então, também aí é onde um escritório de contabilidade pode ajudar bastante. Quando o investidor chegar perto do empresário, o empresário já sabe responder essas perguntas. Porque ele fala assim, o que é isso mesmo? Né? Aí fica ruim. Então, se ele tiver estruturação, já vai ser muito bom. Então, a ideia é que todo mundo esteja junto. E todo mundo faça coisas em prol das startups. E é claro que as startups deveriam se reunir mais, é verdade, né? Mas o tempo está voando. Sim. Mas elas ditarem exatamente o que elas precisam da comunidade e da região, né? Para mais pessoas poderem ajudar. Bacana. Esse que é o objetivo. Nossa, muito legal. E uma outra coisa também que me veio à mente agora é que vocês estão hoje no ABC. No ABC. Né? Então, a gente está falando do ABC Valley, que está concentrado nas 7 cidades. Isso. E como que é o cenário no ABC? Ele é mais fechado, ele é mais aberto, ele está pulsante, pungente? Como é que está esse cenário hoje? Então, o ABC, a gente conhece 120 startups. Tá? De saúde, RH, de imobiliária, de jurídico, de tecnologia, de voz sobre IP também. Então, a gente tem 120 startups. O ABC sofre do problema que a gente está pertinho de São Paulo. Né? Então, a gente é a região, mas muitas pessoas vão até São Paulo para contratar o serviço. Então, inclusive, é importante mais participação de pessoas para conhecer o que a gente tem aqui e consumir o que a gente tem aqui. Exatamente.
né? E isso é muito importante. A sua pergunta é muito... Era exatamente o que eu estava pensando, É. porque eu sempre vi o ABC muito fechado para essas coisas, porque tudo que você quer, você acaba indo para São Paulo. Para São Paulo, que tá logo aí. É, aí, por incrível que pareça, é muito mais fácil eu me deslocar até o litoral ou até Barueri, Alphaville, do que eu exatamente chegar ali na região pujante de São Paulo, que é Paulista e Brooklyn, Vila Olímpia. É muito mais rápido eu chegar no litoral ou lá em Alphaville do que chegar nesses locais onde normalmente são os eventos. Marginal, Ibirapuera, que é muito travado ali. E quando você tem essa atenção voltada para dentro do ABC, onde o deslocamento é mais fácil, quando você precisa de um evento presencial, onde as pessoas conhecem como funciona a região, Sim. que é uma região industrializada, é uma região que tem uma característica diferente de São Paulo, que é muito serviço. Aqui a gente é muito mais industrial, né? Então, quando você tem esse entendimento, fica mais fácil de você atuar regionalizado, Exato. né? E aí o pessoal acaba indo muito para lá e, pô, as cidades aqui se fecham. Você não Sim. tem essas oportunidades aqui. Então, quando eu vi que o ABC Valley estava aqui, estava fazendo isso, eu falei, pô, que do caramba, né? Que negócio legal, porque aqui não tem, entendeu? A própria Samar tem projetos já de empreendedorismo, de também lançar alguma comunidade aqui, de juntar isso. Esse projeto é de antes da pandemia, né? A gente veio pandemia, tudo aconteceu, né? A gente deu uma sossegada, mas tem a questão de voltar a retomar isso e com certeza seria ótimo unir as duas pontas. Com certeza. Entendeu? Sempre a conexão e o compartilhamento, né? A colaboração, super importante para todos os lados, todas as partes. Sim. E como funciona hoje para fazer parte da comunidade da ABC Valley? Para você fazer parte, a gente hoje é forte nas redes sociais, Certo. né? Então, como a gente não tem local físico, onde você encontra a gente nas redes sociais, então a ABC Valley Oficial, tanto o LinkedIn como o Instagram, todos os eventos são publicados lá. Nós temos um formulário que é bem básico, assim, que só o nome e e-mail, né? E se a pessoa for da inovação mesmo, pode entrar no grupo de WhatsApp. Mas, em geral, pode acompanhar pelas redes sociais. O site é www.abcvale.org. E aí tem lá, conecte-se à comunidade. Maravilha. E aí quando tiver evento, e geralmente os eventos são gratuitos? Sempre gratuito. Sempre gratuitos. Sempre. Tá? Isso é tudo ótimo. voluntário e sempre gratuito. Muito legal. Então, qualquer pessoa que tiver vontade de conhecer, pode ir. A gente vai ter até um evento agora de onboarding, que vai explicar o que é a comunidade, que vai ser 25 de abril, e vai ser às 19 horas no Inovanex, que é o que você falou, que a gente vai em todos os lugares. Inovanex é um local de inovação também, dentro de São Caetano. Que legal. Então, eles cederam espaço para a gente fazer o evento lá também. Estão convidados, todos estão convidados aí. Maravilha, anotem. 25 de abril. De abril. Às 19? 19 horas. 19 horas, lá no Inovatec em São Caetano. Muito legal. Muito provavelmente estaremos lá. Muito bom. Puxa, muito legal esse trabalho, porque o crescimento das empresas no Brasil precisa ser mais pujante, principalmente na área de inovação, porque eu ouvi isso uma vez numa feira contábil, há alguns anos atrás também, acho que 2017, 2018, quando eles estavam lançando o Open Bank. Sim. Foi lançado, o pessoal de fora veio entender a tecnologia que o Banco do Brasil estava encabeçando, Isso. o que eu achei fantástico. Falei, pô, um banco público encabeçando um avanço tecnológico desta ordem, eu achei muito interessante, né? E uma dos estrangeiros que estava comentando no painel, ele falou, o brasileiro, ele adora uma tecnologia. Ele adora uma tecnologia. Ele falou, adora fraudá-la também. Mas você percebe que a adesão à tecnologia por parte do brasileiro é muito rápida. Muito rápido. Entendeu? Então, assim, você põe um negócio no mercado, se realmente é útil, enche. Entendeu? Então, assim, o mercado de tecnologia brasileiro é super
carente, inclusive, de tecnologias novas. Sim. E tem estudos que mostram que o brasileiro fica muito tempo conectado. A gente tem estudos que mostram isso. Então, Em rede social, em compras por internet. e você disse da indústria, né? E a indústria como um todo, no mundo inteiro, ela vai passar, está passando por transformação. Foi mais uma transformação. Então, a nossa região que era basicamente industrial, tem que ter a nova forma de ter dinheiro, de conseguir dinheiro. Então, a inovação e soluções tecnológicas vão ajudar bastante. Né? Porque a gente não vai fomentar isso na nossa região, claro. Claro, por que não? E hoje, as startups que fazem parte da comunidade, elas estão mais voltadas para o varejo, para a indústria, ou já está muito misturado? É tudo misturado. Tudo misturado. Tudo misturado. A gente tem muitas para RH, então, tem de contratação, de demissão, de ponto. Mas a gente tem também startups que fazem ERP, né, que é um de planejamento da empresa, que tem para varejo e para a empresa, tem CRM, então a gente tem de bot também, de gamificação, então de logística, elas são bem diversificadas mesmo. Muito bacana. Então, vai lá conhecer todas elas. Ah, vou, com certeza. É um parquinho de diversão para mim. Pois é. Porque a gente já desenvolveu, né? A gente já desenvolveu a aplicação, a gente já desenvolvemos. A gente tinha 2 aplicativos, né? Quando a nota fiscal eletrônica foi lançada, a gente tinha o Digitize, que fazia a captura e a guarda do XML, porque em servidores físicos de pequenas empresas aquilo ficava uma zona. E o documento hoje é um arquivo. Você chegar lá com a nota fiscal, com a DANF, o fiscal vai pegar o papel da sua mão e fazer assim, e jogar fora. E assim, eu quero o arquivo XML. Entendeu? Se você não tem uma guarda disso online, se você não possui o arquivo, você é multado por não possuir a nota fiscal. Então, embora o governo tenha esses arquivos com ele, mas ele quer que você tenha também. Então, a gente desenvolveu na época uma plataforma de busca e guarda. Né? Que bom. Como outros players que já estavam maiores, aí receberam investimentos, ficaram maiores, já percebeu que era uma luta que não valia a pena continuar. Sim. A gente manteve por um tempo para nós e depois acabou utilizando de terceiro. E inclusive estamos redesenhando para outra coisa. Mas a sua decisão foi ótima, porque não era o core do seu negócio. Então, por que você não pode usar um parceiro que vai fazer isso e se ocupa disso o tempo todo das atualizações? E isso é uma coisa interessante que às vezes os empresários não pensam nisso. Entendeu? A gente tinha uma necessidade, tinha uma ideia e resolveu desenvolver porque eu tinha até gente capacitada para tal. E chegamos a vender, a gente tinha alguns clientes de contabilidade além das empresas. E por um tempo foi muito interessante. Mas também foi interessante para me situar dentro desse mercado e saber como funciona a coisa. Desde o MVE até chegar no produto e você conseguir de fato ser vendável. Entendeu? Olha, tá vendo? Então, assim, por isso que eu falei, é um papo que super me interessa. Com certeza. Porque eu já passei um pouco por isso. Entendeu? Então, chegar, por exemplo, com o nosso time de programação, eles pensavam de um jeito. Só que a gente quer para a rua vender. Não, tem que adequar isso aqui. Não, mas peraí. Gente, é a dor do cara, não é a sua. Exatamente. Entendeu? Você unir esses dois universos era um desafio danado. Entendeu? Eu acho que uma coisa que realmente, do que eu vejo de muitas startups, é que realmente às vezes não tem. O cara tá focado tanto na ideia dele, que ele não esquece um pouco o mercado em que ele vai atuar com essa ideia. Sim. Entendeu? E os custos envolvidos nisso. As demandas administrativas, o que acontece, o que o governo exige para fazer esse negócio, entendeu? A demanda até de registro de propriedade industrial. Sim. Entendeu? Para ninguém roubar furtivamente a sua ideia de fato. Uma coisa é você colaborar, outra coisa é alguém criar uma cópia do seu software, por exemplo, e sair distribuindo e vendendo. Sim. Entendeu? Preocupação. E
você falando desse processo todo, você conheceu tudo isso, mas esse é um dos papéis da comunidade. Por exemplo, as pessoas podem chegar, porque não vai ter uma consultoria, porque é tudo gratuito, é tudo voluntário. Mas alguém pode falar isso que você acabou de falar, para a pessoa num papo, assim. Aí Sim. vai contar e vai falar assim, eu preciso fazer isso, então eu vou atrás disso. Né? Porque quando a gente passa, parece que é uma situação muito corriqueira. Mas para quem nunca viveu isso, é valioso. Valioso, exatamente. Às vezes está naquele momento. Porque quando você também não está no momento, Pode até ouvir que... entra por aqui, sai por ali. Entendeu? Mas quando você está... Poxa, peraí, eu já estou começando a pensar em comercializar. E eu tenho CNPJ, mas... e aí? Tem nota? Não tem? O que eu faço com esse negócio? Entendeu? Quanto eu pago de imposto? Né? E como é que funciona a vida? Então, quando você está nesse momento... E às vezes quando você está nesse momento, já passou. Você já tomou chumbada em alguns pontos. É o que você falou, os caras às vezes têm problema. Puxa, Ana Paula, que interessante. E hoje, quais são os outros desafios do ponto de vista de estrutura da comunidade que, até para o nosso ouvinte, que de repente se interessou, conseguir apoiar também a comunidade? Bom, a dificuldade... Bom, a comunidade hoje, como ela é totalmente gratuita, ela não tem nenhum dinheiro. Né? A gente não controla dinheiro, espécie alguma. Então, às vezes a gente tem dificuldade de engajamento, porque as pessoas às vezes não querem trabalhar voluntário, enfim. Então, se alguém sentiu que pode contribuir e quer fazer isso no seu CPF, quer ajudar, seja bem-vindo, né? Para tudo que as startups vão precisar. Então, as startups vão precisar... A gente tem hoje, por exemplo, um grupo que ajuda em vendas. Então, são 3 pessoas que conhecem muito bem vendas. Eles fazem eventos e ajudam em ensino. Então, a vendas a gente já tem hoje, mas se alguém quiser ajudar a marketing, contabilidade, jurídico, a comunidade está aberta aí para a gente. Né? A pessoa vem, conta, explica, fica à vontade. Ou qualquer um que tenha vontade de contribuir de uma forma voluntária, que vai falar relacionado à inovação, certo? Mas que não vai fazer uma venda direta, é bem-vindo. É bem-vindo. Que vai ajudar a comunidade e não exatamente oferecer um produto. Exato. Então, é bem-vindo. Todas as pessoas são bem-vindas. O objetivo é fazer como um Vale do Silício mesmo. Porque o Vale do Silício, quando você está no café, você vai encontrar alguém que vai te ajudar. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Você poder encontrar ajuda. Em todas as interações sociais você tem uma ajuda ali. Então, quem quiser só conhecer, porque às vezes é um pouco difícil você entender esse trabalho voluntário, mas é em prol da região mesmo. Né? Se a região cresce, todo mundo que está aqui cresce junto. Né? Sim. Então... Sim. Todo o ecossistema cresce. Porque se a empresa cresce, ela vai precisar de um contador, vai precisar de um advogado, vai precisar de um corretor de seguro, vai ter um local onde ela vai precisar se estabelecer. Então, se toda a comunidade conseguir apoiar essa empresa realmente alçar voo, né, que sabe virar um unicórnio. Quem sabe, pensou? Né? Imagina o quanto de gente que essa empresa não recruta, né? E aí você está baseado na região, é todo o movimento de comércio que se estabelece por aqui. Sim. Entendeu? Que fortifica todo mundo. Sim, é isso. Então, fiquem à vontade. Quem sentiu aí, vem aí para a comunidade. E a gente estava conversando um pouquinho aqui fora. Como funcionaria, por exemplo, para uma empresa que tem uma dor? Puxa, eu tenho um problema aqui, seja ela qual for, do varejo, da indústria, da prestação de serviço, que tem uma... Poxa, eu tenho um problema aqui, será que alguém resolve isso para mim? Ela poderia procurar a comunidade para ver se lança a ideia e alguém realmente, de repente, abraça? Como funcionaria isso? Nossa, uma excelente ideia, uma excelente pergunta sua. Sim, seria bom procurar na comunidade. De repente, uma das 120 startups resolve. Se não resolver, a comunidade tem ligação com outras comunidades no Brasil, então a gente poderia procurar uma solução, né? Tem um grupo de comunidades, alguém conhece? E se ninguém achar, e isso for uma dor, é a chance de alguém desenvolver.
né? Como você falou que já desenvolveu aqui, então pode juntar essa mesma pessoa que tem essa dor com alguém que desenvolve, ou a pessoa não quer se envolver com isso, só quer a solução, lança a ideia e deixa para alguém resolver, quem sabe. É um início de um negócio. Sim. E aí tem que procurar a comunidade de que maneira? Se você quiser, pode mandar mensagem pelas redes sociais, né? E aí vai chegar um grupo de voluntários que cuida da comunicação, vê essa mensagem e vai direcionar a quem de direito. Pode ser Pelas redes porque hoje a sociais. gente não tem um WhatsApp central, Uhum. né? Então pelas redes sociais pode mandar mensagem. Então a comunicação é mais eficiente pelas redes sociais. Pelas redes sociais, é. Ah, maravilha. Porque aí tem um grupo de pessoas e aí Que foi vão mais fácil de digerir Exato. e passar para quem de direito. Exato. Puxa vida, eu tô encantado. Ai, que Eu bom. realmente tô encantado. É uma coisa que, pra gente da Samada, do jeito que a gente pensa, funciona muito. Porque, por exemplo, a gente tem um projeto de João 1317, que é um projeto social, que a gente pega pessoas que nunca tiveram contato com a contabilidade, mas que estão passando aí um período de desemprego, uma coisa, e traz para ensinar. Então, assim, olha, tem a oportunidade de aprender alguma coisa nova, né? Então, traz, a gente passa um curso geral de contabilidade. As pessoas que têm interesse, a gente especializa em alguma área, e pelo menos um bom auxiliar sai. Olha que Que bom. mesmo que não tenha vaga aqui, a gente na comunidade de contadores tem sempre, puxa, tô precisando de alguém aqui. A gente já consegue encaminhar e quase 90% das pessoas que passaram pelo projeto estão empregadas e não empregadas na área, entendeu? E muitas delas, inclusive, estão chefiando áreas de outros lugares, de tanto que pegaram a oportunidade, cresceram, fizeram a parte delas, Sim. né, de ir atrás, e quando a gente vai ver, começou aqui com 15, 16 anos, estão chefiando uma área que eles aprofundaram em outro lugar. Nossa, essa Entendeu? é a parte do seu trabalho voluntário, social. A gente também faz, então assim, quando a gente tem contato com outros, a gente se identifica muito e tem vontade de ajudar também. Porque a gente entende que se todo mundo cresce, obviamente a gente acaba crescendo junto. Sim. Seja por financeiramente falando, porque isso vai gerar um contato, vai gerar alguma coisa, seja como pessoa mesmo. Você enxerga e fala assim, poxa, olha, que legal. A pessoa estava numa situação, agora está em outra, com certeza também mérito dela, porque ela correu atrás, mas a gente deu aquele pontapézinho inicial que ela era só o que ela precisava. Entendeu? E eu enxergo hoje no ABC Vale a mesma coisa. A comunidade dando aquele empurrãozinho, aquele apoio que precisa para que a pessoa consiga deslanchar e andar legal. Porque a comunidade não é uma comunidade de vendas, né? Não é de negócio, é uma comunidade de conexões. É isso que você falou mesmo. Às vezes vai encontrar o que precisava para sair de um ponto ao outro e depois tem pessoas ali que já ficaram amigas, sabe? Tem pessoas que precisaram de algum momento, precisaram de uma ajuda um pouco, mas assim, uma ajuda melhor e encontrou ali, né? Até isso ficou meio escondido, porque a pessoa não quis divulgar, mas é importante você saber que as pessoas realmente encontraram ajuda ali, né? Apoio para continuar. Muito bom. Aí você vê que o trabalho não é em vão, não é porque você faz trabalho voluntário que é menosprezado. Não, Que imagina, é importante. Eu acho que é muito importante. Acho que até é tão importante quanto. Porque se você tem a oportunidade de ajudar e acho que não o faz, eu falo por mim, eu sou extremamente abençoado. Então, com tempo, com conhecimento, com as coisas que eu consegui, que me foram dadas. Então, se eu não conseguir repartir um pouco disso, não faz sentido. Né? Isso através do meu pai, e a gente tem muito isso. Né? A equipe da Samata entende esse nosso propósito e também dissemina. Então, pega pessoa que às vezes é difícil de lidar, porque teve um histórico X em outras situações, e acolhe, traz, insiste um pouquinho, sabe? Passa um pouquinho daquele nervoso, tem vontade de jogar da janela, mas vamos lá. E quando vai ver, o resultado é bom. E a pessoa se sente satisfeita com aquilo. Quem me ajudou se sente satisfeito. Eu, pelo menos, me sinto satisfeito quando isso acontece. É. Entendeu?
Né? Cada caso de sucesso é assim, um orgulho e um aumento da vontade de continuar a fazer. Exatamente. Bacana, Ana Paula. E tem alguma história que você consegue compartilhar com a gente? De alguma coisa legal que você viu nesse sentido? Lá na comunidade? Um case meio real, assim. Não precisa citar nomes, mas eu gosto muito dessas histórias. Então, tem essa história que eu falei. Então, essa pessoa ela foi ajudada 2 vezes e ela, até mesmo publicamente, ela agradeceu num evento. Ela agradeceu, falou assim, deixa eu falar uma coisa, quero agradecer a comunidade porque já me ajudou em 2 momentos. Muitas vezes em eventos, assim, as pessoas se conhecem e falam, nossa, era com você mesmo que eu precisava falar. Era com um profissional dessa área que eu precisava. Então, eu acho que eu vi isso umas 5, 6 vezes, assim, que eu presenciei. Aí é uma coisa que você pensa assim, nossa, não é possível ser coisa do universo, porque como assim as pessoas estão ali, estão no lugar certo, na hora certa. Se topam, né? Então, muitos casos desse, pessoas que encontraram parceiros de negócio que estavam precisando de técnicos ou pessoas de vendas que apoiaram. Tem um caso também que foi até um voluntário forte aí, ele falou que ele precisava de ajuda para a contratação de funcionários, que ele não estava conseguindo engajar os funcionários. Aí ele foi numa reunião de ABC Vale, Programa Solução, e ele colocou o problema lá, falou assim, gente, estou com um problema. E a pessoa que estava na mesa, porque esse Programa Solução não tem exatamente, a pessoa coloca um problema, e quem está na mesa ajuda da maneira que eu já vivenciei isso, ou sou profissional dessa área, aconselho você a fazer isso, mas não tem assim, não é uma consultoria. Sim. E nem a pessoa obrigada a fazer aquilo, Sim, não é sim. mentoria, não é nada. É só contou o problema e assim, o que acontece ali fica ali, né, não grava nada. Então ele falou que ele colocou isso na mesa e as sugestões foram muito boas e ele aplicou e a partir daí ele melhorou muito a startup dele. Então, Que legal. ele é testemunho também. E assim, tem vários até. Eu vou até escrever isso aí. Imagino, porque assim, a gente passa cada história, assim, como contabilidade. Se eu fosse escrever um livro de histórias das mais bizarras possível, dariam alguns volumes grandes. Entendeu? Porque é muita história, é muito acontecimento, é muita coisa que você olha e fala assim, meu Deus do céu. Desde caso de família até embrólios criminais, internacionais, assim. Você olha e fala assim, gente... Criminais não temos nenhum ainda. Não, é que o meu negócio acaba estando envolvido em alguns casos, né? Você tem pessoa que é acusada de sonegação, de, enfim, propina. Sempre tem no mercado e você está por perto da pessoa. Né? Produtos são complicados, como armamento, combustível. Sempre tem alguma coisa que esbarra na beirinha da legislação e que é considerada crime. Então, assim, de história a gente tem um monte. Né? Eu gosto de perguntar porque realmente tem muita coisa. Né? E as pessoas, quando ouvem as histórias, fica um storytelling, fica interessante, vão atrás demais. Né? E dividir isso também é um encorajamento, que as pessoas se envolvam, ajudem, estejam presentes nessas situações. Assim, pô, que legal, que gostaria de estar presente numa mesa dessa, eu tenho problemas também que eu gostaria de ser resolvido. Então, porra, de repente ter um lugar para compartilhar isso, ser acolhido, mesmo que não seja uma mentoria ou um negócio assim, mas, pô, se o cara levanta uma sugestão, você já pensou nisso? Nossa, não pensei. E acho que resolveria o problema. Vai lá e resolve. A solução, às vezes, é melhor de quem está de fora. Não é? Que a gente já falou mais cedo aqui. Às vezes você está tão dentro do problema que não consegue nem respirar. E aí alguém vem e fala, isso aqui. Oh. Olha. Na Samar meu trabalho é resolver problema. E a maioria deles eu tô meio de fora. Então, você já pensou nisso, naquilo? Aí resolve. Não vi. Né? E como a gente tem repertório de um monte de problema, são alguns volumes de problema, né? Fica mais fácil de você ter algumas variáveis na mão. Né? E, pô,
eu acho que isso é interessante até para os meus colegas, que também são contadores, poderem dividir o repertório deles com a comunidade. Sim. Entendeu? E com os empresários. Sim. Eu acho que a gente tem uma multidisciplinaridade muito grande para poder dividir. Isso aí eu acho extremamente interessante. E o problema-solução, em geral, é realmente quem participa são empresários. Né? Não necessariamente só de startups, Uhum. mas empresários. Porque estudante ainda não tem problema nesse sentido, então, né, de negócios, então é bem focado mesmo. Já é uma coisa mais, para empresários. mais estruturada nesse nível. É Não que seja proibido, não, ninguém é proibido de nenhum evento, mas o foco é mais para os empresários. Maravilha. Até para o estudante que quiser adquirir algum conhecimento, Sim. é melhor aprender com o erro dos outros do que com os próprios. E muito boa essa fala, isso aí, né? É muito melhor não precisar pagar para aprender, errando. Errando, né? Aprender um pouquinho com o erro dos outros é um sinal de sabedoria. Isso mesmo. Bom, Ana Paula, eu agradeço muito. Vou deixar livre para você falar um pouquinho mais da comunidade, né? Dar as suas considerações finais. E eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Foi muito enriquecedor. Bom, eu tenho muito a agradecer pela presença aqui, como representante voluntária da BC Vale, falar em nome da comunidade. Gostei muito da nossa conversa e ver o quanto a gente tem de sinergia, né? Porque é um escritório de contabilidade com uma comunidade de inovação e a gente tem muita sinergia. Gostei muito dessa participação. De novo, reforço que todo mundo é bem-vindo, todo mundo está convidado para participar. Seguir as redes sociais da BC Vale Oficial e lá você vai ter todas as informações da comunidade. E só mesmo agradecer por esse momento. Obrigado, eu que agradeço. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Samar com a BC Vale. Esperamos que vocês tenham curtido bastante o papo, eu adorei. Fiquem com Deus e até a próxima.